Quem aqui nunca foi no nosso espaço bebê ali? Quem nunca foi, levanta a mão. Levanta a mão, nunca foi. Eu vou te dar um conselho. Se não puder hoje, vê outro dia. Vai lá. Você vai ver que lindo que é. Lindo. Trocador, poltronas de amamentação são 7. Tem micro-ondas, tem TV. É lindo, vai lá ver. Só que a primeira poltrona que a gente teve, a gente comprou na OLX. A gente lavou com sapólio. A gente limpou lá. Foi a primeira. Então eu queria ter um espaço bebê. A igreja tinha 80 membros. Eu queria ter um espaço bebê daquele tipo, mas aquilo ali é o ideal. Eu não posso acelerar o processo e ter direto um espaço daquele. Eu tenho que aprender que os pequenos começos vão me levar a lugares. E respeitar esses pequenos começos, e valorizar. Era uma poltrona usada, lavada com sapólio, mas eu valorizei aquela poltrona. A valorização do pouco te coloca no muito. Não acelera para ter o muito. O ideal pode chegar ou não, mas não acelere para chegar no ideal. Bom, queria dar um conselho para você, para a igreja. Eu vou dar um conselho em cima daquilo que Deus tem falado comigo, em cima daquilo que eu estou sendo pregado. Eu vou pregar naquilo que eu estou sendo pregado. Deus está falando, pelo menos ao meu coração e a minha esposa, a gente está entendendo que nós precisamos evitar a pressa, desacelerar. Bom, nós estamos numa época que uma das síndromes que mais estão se destacando nos diagnósticos é síndrome do pensamento acelerado. Deram um nome diferente para ansiedade, mas um pensamento acelerado é uma ansiedade. Você está com a cabeça sempre na frente, você nunca está onde você está. A palavra ansioso significa dividido. Então o que é uma pessoa ansiosa? Ela está dividida, ela está aqui conversando com você, mas a mente já está em outro lugar. Você está aqui e a mente está em outro lugar. Isso é ansiedade, você está dividido, você não consegue estar totalmente, né? Você está lá com a sua esposa namorando e vem os boletos à mente, aí acaba com o namoro. Você está ali no momento de comunhão ou de discipulado e o celular bipa, você já despede, já sai. Mas a gente fica disperso, a gente não concentra mais no que faz. TikTok é uma das redes sociais mais acessadas hoje no mundo, e são vídeos curtos de segundos. As pessoas não querem mais ficar 40, 50 minutos na frente de um aparelho assistindo um vídeo só. A gente recebe mensagem no WhatsApp e põe na velocidade 2, e tem gente aqui que se tivesse a velocidade 4, botava na 4, porque a gente está acelerando tudo. E esse processo de acelerar tudo é muito perigoso. Muito perigoso porque a gente pode cometer erros no meio do caminho. E eu queria ler com você um texto, depois eu vou ler outros, mas eu queria ler esse texto como base do que eu quero falar. 2 Samuel capítulo 4. Abra comigo, por favor. 2 Samuel capítulo 4, versículo também 4. Ó, o pai Anderson, o filho Miguel, espero que seja um anjo, por favor comparecer no Kids, tá? Vai lá. 2 Samuel 4,4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade quando se ouviu a notícia de que Saul e Jonatas haviam tombado em combate. Sua cuidadora o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Tinha uma mulher responsável, uma cuidadora, uma ama, uma babá, que cuidava de Mefibosete, filho de Jonatã. E na hora de uma notícia ruim,
a cuidadora pegou o bebê no colo e saiu correndo. E enquanto ela corria para salvar, bem intencionada, para proteger a sua vida, o bebê caiu dos braços. E quando o bebê caiu, ele caiu de uma forma que o deixou aleijado, manco. Agora Mefibosete é adulto e depois, se você ler o contexto, você vai ver que Davi manda chamar Mefibosete para honrar a vida de Saul e de Jonas, por amor a Jonatas que ele tinha. Ele foi honrar um filho de Jonatas, que era Mefibosete. Mefibosete aleijado, o rei Davi coloca na mesa do rei um aleijado. E um aleijado não poderia estar na mesa do rei. Um leproso não poderia estar na mesa do rei. Uma mulher com sangria não poderia estar na mesa do rei e tudo mais. Então tinha regras que não poderiam. E Davi, personificando Jesus, a graça, coloca um aleijado na mesa. Eu e você somos Mefibosetes, aleijados na mesa da graça. E mais interessante é que esse menino caiu porque alguém estava com pressa. E o que eu tenho percebido, pelo menos ao redor de mim, na minha vida, que essa figura do cuidador tem a ver comigo e com você. Por quê? Nós somos cuidadores de alguma forma. Você que é casado, você é cuidador, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade com a sua esposa, com o seu marido. Você que é pai, mãe, você é um cuidador, cuidador dos seus filhos. Você que tem uma empresa, um emprego, você é cuidador. Você que tem um ministério, um chamado, uma vocação, você é um cuidador. Você que é adulto e tem pais vivos, você é um cuidador. Você é alguém responsável para cuidar de alguma forma de alguém. E o risco que nós corremos nesses dias é correr demais, é acelerar o processo. E na aceleração do processo, nós corremos o risco de deixar coisas preciosas cair. Nós corremos o risco de deixar coisas que não poderiam cair. A pressa faz isso. A pressa faz isso. Quando a gente corre sem planejamento, sem contemplação, sem direção de Deus, nós corremos riscos de deixar cair coisas que não deveríamos. Uma amizade leva tempo para ser feita. Nós não podemos ter pressa e deixar cair uma amizade. Às vezes, na ânsia de crescer, de ganhar, de prosperar, de ter sucesso, nós deixamos amigos para trás. Nós deixamos pessoas para trás. E nós estamos fazendo coisas que não são do diabo, porque prosperar não é necessariamente do diabo. Crescer não é do diabo. Ficar conhecido não é do diabo. E você expandir o seu ministério que Deus te deu não é do diabo. Mas eu corro o risco de acelerar naquilo que Deus não mandou acelerar e deixar coisas para trás que eu não devia. E quando eu deixo coisas para trás que não poderiam ficar, elas ficam mancas. E aí, meu irmão, quanto vale um amigo? E às vezes na loucura nós podemos esquecer e deixar cair amigos. E essa amizade que era algo leal vai ficar manca. E daqui a pouco era para ser algo tão genuíno e agora perdeu, já ficou desconfortável porque você correu demais e não percebeu que tinha que levar com você, com cuidado, o amigo, a amiga que Deus te deu. Uma das coisas que eu mais ouço, de verdade, e eu olho com carinho de quem fala isso comigo: Pastor Telmo, eu oro para que você e a pastora Viviane não mudem. Eu ouço isso direto, irmãos, e deixa eu abrir meu coração. Eu vejo com bons olhos essa frase, eu vejo com bons olhos, porque é uma preocupação. Qual a preocupação? Não cresce ao ponto de alguém não te tocar mais. Não vá ao ponto de perder o ninho. Não vá ao ponto de perder as amizades. Não vá ao ponto de perder coisas que têm valor, que não têm preço. Cuidado. E é verdade. É perigoso. A promoção pode ser um inimigo. Olha que interessante, João capítulo 7. Abra comigo, João capítulo 7. Olha como a promoção pode ser um inimigo.
E nós não devemos andar na promoção dos homens, nós devemos andar na agenda de Deus. Nós não devemos andar no que o mundo diz para a gente andar e fazer. Nós temos que andar na agenda de Deus. Olha o que diz João 7,2. Logo, porém, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 2. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saiam daqui e vá para a Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu aos seus irmãos: agora não é o momento de eu ir, mas vocês podem, vão vocês. Irmãos, olha que coisa linda, olha que lindo. Querido, mostre-se ao mundo, você faz milagres, você é bom, você canta, você conhece a Bíblia, você é bom no que você faz alguma coisa, mostra para o mundo o que você faz. Quando essa proposta chega nos ouvidos de Jesus, ele não se embriaga, ele fala: não é a minha hora de ir. É verdade, eu faço maravilhas, é verdade, os sinais, os demônios me obedecem, os milagres acontecem, mas não é minha hora, eu não vou me expor. Cuidado com a promoção fora do tempo, porque a promoção fora do tempo não é bênção. A promoção fora do tempo pode derrubar aquilo que seria uma bênção. Quando você interrompe uma gravidez e tira antes do tempo, por qual motivo for, você interrompeu um processo. Deixa o processo natural acontecer, não avance. Irmão, escute, talvez Deus falou para você colocar uma empresa e prosperar. Essa prosperidade, ela vai ser bênção se for na vontade de Deus, porque se não for na vontade de Deus, você pode perder o seu casamento, pode cair no meio do caminho, na ânsia e na pressa de prosperar, você pode perder e cair o seu casamento e ficar manco. Na ânsia, na pressa de ser uma bênção na vida das pessoas, a gente pode correr o risco de perder e deixar cair quem a gente está cuidando. Jesus não se embriagou. A necessidade, a promoção, a bajulação pode nos apressar a viver fora do tempo e da vontade de Deus. Fora do tempo e da vontade de Deus. Em 2004, eu ia vender tudo, eu botei minha casa à venda, lá na Grande Morro Estevão. Para quem não sabe, Morro Estevão é o centro do mundo, e a Nova Jerusalém vai ser ali, né? Florianópolis, Porto Alegre faz parte da Grande Morro Estevão. E Morro Estevão, com a sua placa que não é pare, é oa. Eu botei minha casa à venda, porque eu recebi palavras de que eu ia ser um missionário na África. Eu recebi palavras de profecia, e eu acreditei aquilo como se fosse a vontade de Deus e o tempo de Deus. Só que isso pode ser a vontade de Deus, pode ser que um dia Deus me envie para lá ainda, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. Mas não era para aquele tempo. Mas eu botei minha casa à venda, botei para vender, e vende, não vendeu. Ainda bem que não vendeu, porque se eu tivesse vendido, eu iria abandonar a farda e ia para a África, e talvez não estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. Então, a promoção antes do tempo pode ser perigosa. Deus não permitiu que aquela comunidade de fé que nós cuidávamos aqui no bairro da cidade crescesse e prosperasse. Quando falo prosperar, você entende, né? Não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperar em tudo. Deus não permitiu, por quê? Porque poderia ser uma promoção fora do tempo. E com o coração que eu estava, talvez eu estaria aqui não edificando você, mas batendo em você. Eu estaria aqui mais com o fel
do que com o Espírito Santo, mais com ira do que com mansidão, mais com vontade de quebrar do que com desejo de edificar. Então, na hora certa, o Espírito Santo sabe. Então, deixar cair uma amizade que pode cair. Olha que interessante, filhos, nós não podemos ter pressa e pular processos. Existe um tempo, nossos filhos ser criança. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tenta acelerar a maturidade, a maturação de seu filho, ele tem que ser natural. Menina, irmãos, a minha filha tem 8 anos, brinca de boneca, é isso aí mesmo, é menina, vai brincar mesmo, deixa esse tempo, vai vir o tempo. Meu irmão, eu estava falando com um pediatra não cristão, só que ele me disse, ele falou: Telmo, as meninas estão menstruando 2 anos antes do normal. Por quê, doutor? Porque é uma erotização na sociedade. As meninas estão sendo erotizadas por TikTok, erotizadas por vídeos, erotizadas por músicas, estão sendo erotizadas. Ou seja, há um aceleramento no processo. Aí essa menina, escuta o que eu vou dizer, essa menina que pula o processo de ser criança, quando ela casar, ela vai ser uma eterna criança, e vai prospectar nos seus filhos os seus sonhos, e não os sonhos que Deus tem para eles. E daqui a pouco, o sonho que o filho está vivendo não é o sonho do filho, é o sonho da mãe. Homens que foram podados nos seus sonhos, nos seus projetos profissionais, quantos que nós conhecemos, que o sonho dele era ser médico, mas ele foi podado. Agora, se o filho não for médico, ele não vai ser outra coisa, e ele impõe sobre o filho a obrigação de ser médico. Ele está vivendo o sonho dele no filho. Por quê? Porque houve um aceleramento no processo, houve corte no processo, não foi respeitado o tempo. Mamãe que tem filho bebê, o seu tempo é ser mamãe com filho bebê, então curta esse bebê no seu colo, desfrute, porque quer saber, vai crescer, e graças a Deus. Só que quando cresce, você fala: por que não fica pequeno? Agora que está grande, por que pequeno era melhor, e agora você fica numa crise? Eu tenho uma de 18 que vai morar fora, né? Aleluia. Não sei, estou pensando agora aqui. Então, era bebê, agora está uma moça, uma mulher. Aí a gente, às vezes, quando a Vivi fala: vamos curtir porque a pequenininha está crescendo também, daqui a pouco é as duas grandes. Então é a fase, não acelera o processo dos seus filhos. Eu vi um tempo atrás, cuidado irmãos, com o ativismo religioso, eu falo sempre sobre isso, é muito perigoso. Eu vi um vídeo, viralizou um vídeo antigamente aí, com uma mulher tocando bateria com um bebê no colo. Ela cantava, tocava bateria e um bebezinho no colo. E aí o vídeo dizia assim: qual é a sua desculpa para fazer a obra de Deus? Elogiando aquela mulher por estar fazendo aquilo. Me desculpa, mas é uma tolice o que ela estava fazendo. Um bebê ouvindo o som de bateria no ouvido, com aquela idade, dormindo no colo da mãe, aquilo vai gerar trauma. Não, era tempo da mamãe não estar tocando bateria, era tempo da mamãe estar com o filho em casa, e esse tempo com o filho em casa é não acelerar o processo e viver a estação. Qual é a estação que você está vivendo? Viva ela. Posso ouvir um amém? E não fica assim: eu queria tanto, eu também queria tanto, um monte de gente queria tanto. Faz parte da vida, mas viva a sua estação. Senão a gente corre o risco de acelerar o processo e na pressa deixar os nossos filhos caírem. Casamento, não tenha pressa de ter um casamento maduro. Crie memórias, casamento não vem pronto. Fui atender um casal, foi conversar comigo no final do culto aqui: pastor, a gente está em crise, a gente não sabe mais. Eu falei: nossa, que luta, quanto tempo de casado? 7 meses, pastor. Eu falei, calma, vai piorar. Não, estou brincando. Processo, casamento também é um processo.
você vai gerando memória. Esse dia eu peguei a Vitória e a Bela, botei no carro e passei no centro, na rua principal do Rincon Beach. Foi lá onde a Vivi me viu e não aguentou. Foi lá que o coração dela disparou, foi lá. E eu lembro que eu... Vou contar. Aí o pessoal está todo assim... Gosta de um balaio, né? Aí eu lembro que 17 anos, 30 quilos a menos, era um risco, um pé e o nariz, né? Era um L. Era um C. E a Vivi já era gatona. Aí eu lembro que eu parei naquelas maquininhas de pegar ursinho. Aquelas maquininhas, tem até hoje, não tem? Eu falei, eu sou bom nisso. Fazendo média, tentando conquistar. Aí fui lá na maquininha, peguei né? 2, não lembro. Peguei. Eu falei que eu sou bom nisso. Aí eu passei lá, e foi aqui que eu e a mãe deu um primeiro beijo. Foi aqui que a gente, né, tal, foi aqui e tal. E eu contando para ela as memórias criadas. Mas se o meu casamento não tivesse aqui, eu não teria memórias para contar. Se Deus não restaurasse o nosso casamento, não teria memórias para contar. Então, leva tempo, não acelere para gerar memórias. Porque com o tempo você vai gerando essas coisas em comum. Se você acelerar, você pode deixar o casamento cair, né? Ministério, não tenha pressa de crescer, de multiplicar, gere saúde. No Brasil, eu acredito que o G12 é um movimento de multiplicação. Muita gente aqui não conhece, porque não viveu isso, mas tem muita gente aqui que viveu isso. O G12 foi um movimento de crescimento das igrejas do Brasil. E as pessoas abriam células. Irmãos, isso foi tão traumatizante para algumas pessoas, que se eu botar assim, nós temos nas terças-feiras células, tem gente que levanta e vai embora. De tão machucados que foram nas células. Sabe por quê? Porque eles pegavam uma pessoa que se converteu, 4 meses depois era líder de célula. E agora tu pensa um menino governar uma cidade. Você bota um novo na fé, liderar outra pessoa, ela vai machucar, ela vai ficar soberba, ela vai dominar, ela não vai cuidar, ela vai ferir, por imaturidade. E aí quantas pessoas foram machucadas que não botaram mais o pé numa igreja por causa disso? Por quê? Porque a igreja acelerou o processo de crescimento. Então o crescimento da igreja não pode ser acelerado, ele tem que ser orgânico. E se ele for rápido, se ele for veloz, é pela velocidade de Deus, não por manipulação humana. Porque quando eu manipulo para o crescimento, eu tenho que manter o crescimento na forma que eu manipulei. Ou seja, se eu começar a dar cajado ungido, óleo ungido, folha ungida, papel ungido, caneta ungida aqui, eu vou ter que dar sempre coisa ungida, porque eu vou ter que alimentar aquilo que eu criei. E aí, se eu criar uma igreja dependente de coisa ungida, se faltar coisa ungida, acabou, a igreja fecha. Se eu tiver uma igreja de eventos, e vamos fazer evento, e vamos trazer gente famosa, quando acabar os eventos, a igreja fecha. Na pandemia, eu recebi um relato de um pastor de uma mega igreja no Espírito Santo. A igreja dele fechou, e fechou mesmo. Sabe por quê? Porque a cada semana era um cantor famoso, um pregador famoso. Fechou, pandemia, ninguém mais foi, a igreja fechou. Porque não respeitou o processo orgânico de igreja. A vida da igreja, ela não acontece apenas domingo à noite, ela acontece no dia a dia. Ela acontece nos grupos de convívio, ela acontece na comunhão, nos relacionamentos. Nas mesas de comunhão, nos cafezinhos das mulheres à tarde, tudo isso que acontece, a vida está aí. Então não acelera o processo de crescimento. Líder de grupo de convívio, líderes de grupo de convívio, não se preocupem com o crescimento, se preocupem com a saúde, não empurra o processo, não acelera.
Contemplação é diferente de visualização. A alta velocidade faz com que não percebemos as placas no caminho. Quando a gente está muito rápido, muito acelerado, a gente não percebe as placas de Deus no meio do caminho. Eu já falei aqui do exemplo que eu vinha de Curitiba vinha de São Paulo, ali em Curitiba eu errei o caminho. Eu peguei e segui reto pela 282 e em direção a Porto Alegre, o caminho era errado. Por quê? Eu estava numa velocidade desatento e não percebi a placa dizendo Florianópolis à direita. Eu não percebi, tinha que fazer um retorno, eu não percebi. Então, quando eu não percebi a placa, eu andei 60 km a mais para frente, depois 60 km a mais para trás, gastei gasolina, gastei tempo, me irritei, fiquei nervoso, xinguei todo mundo no carro. Foi horrível. Mas a culpa foi de eu não perceber a placa. Então, quando eu acelero demais, eu não percebo as placas. E Deus coloca placas no caminho. Você está namorando um cara que bate na mãe, você é a próxima. A placa está aí, você já percebeu. Agora você está apaixonada, e a 190 por hora, apaixonada, e aí você não vê a placa no caminho. Casa por paixão, para te ver. Paixão acaba, fica só o amor. E o amor não é uma emoção fria ou uma coisa de criança. Amor é uma decisão. Amor é renúncia. Amor é um mandamento. Agora as placas estão aí. As placas estão aí. Pastor, eu vou casar com uma menina, como é que eu sei se vai ter problema? Olha como ela trata o irmão dela. Se ela bate no irmão, pega a senha e aguarde ser chamado. Logo chamaram você. Então as placas estão aí, os sinais estão apontando, observa. Quando a gente está acelerado, a gente não vê o que Deus está falando no meio do caminho. Mais do que visualizar e contemplar. A contemplação. A palavra nos orienta a meditar, examinar as Escrituras. Para isso não podemos ter pressa. Escute, vou dar um conselho. Alguém pode contrariar, achar que é diferente, não deveria dar esse conselho, mas eu vou dar. Não leia a Bíblia de capa a capa em um ano. Não, esse ano eu vou começar de Gênesis e vou terminar Apocalipse. Você vai ler por ler. Não faça isso. Medite na Bíblia. Fique um mês em um capítulo se for preciso, mas usufrua, deguste e tire tudo que tem naquele texto para você. Coloque um comentário do lado. Bota no YouTube um comentário de um mestre. Cresça, não saia. Vou ler, li a Bíblia de capa a capa. Eu conheço gente que leu a primeira vez e sai por aí dizendo: eu li a Bíblia toda, você leu? Eu li a Bíblia toda, você leu? Tu leu para me dizer que leu? Ou tu leu para aprender alguma coisa? Porque não aprendeu nada pelo jeito. Então, conselho: pastor, eu estou lendo a Bíblia em um ano. Para. Não para não. Pode continuar. Mas como estão entendendo o que eu estou falando? Cuidado para não acelerar uma coisa que pode ser saborosa. Quem aqui já comeu com pressa? É bom? Não é bom para o estômago. Não sente o sabor. É horrível. Agora pensa uma polenta com galinha feita no fogão a lenha, na panela de ferro. Com uma fortaia. Uma radiz. Mistério. Pensa, feita assim, ó. Aquele milho, meu irmão, você colheu o milho, levou lá na tafona, ele moeu para você, você trouxe o milho moído, aquele milho da polenta. Aí você pensou nessa comida, amém? Agora pensa no hambúrguer. Lá. Você pede numa casinha, paga na outra casinha e pega na outra casinha. Aquele hambúrguer, se tu deixar na tua cozinha por 15 dias, ele fica igual. Ele não apodrece, ele não estraga. Se você comer, tem o mesmo gosto 15 dias depois. Não tem conservante, ele é natural. Naturalmente mortífero. Por quê? Porque é rápido. E nós queremos tudo para amanhã, é para ontem, a gente não tem tempo. Coisa boa é você pegar
botar um pó de café, passar o café bem passadinho, sentir o cheiro, curtir o café descendo, observar ele, que manto, mistério, e você toma aquele café assim, olhando para a janela, aí o vizinho passa e vira para o outro lado, coisa boa Amém? Os casados que estão aqui, não tenha pressa. A pressa não é de Deus. Aleluia. Você não vai perceber as placas. Muita pressa você. Volta. Volta. Tem coisa que eu só posso pensar. Vamos lá. A pressa tira o sabor das coisas. A pressa de ter o ideal, não respeitar e valorizar os pequenos começos, não permite você chegar a um lugar saudável. Escute o que eu vou dizer. Quem aqui nunca foi no nosso espaço bebê ali? Quem nunca foi, levanta a mão. Levanta a mão, nunca foi. Eu vou te dar um conselho. Se não puder hoje, vê outro dia. Vai lá. Você vai ver que lindo que é. Lindo. Trocador, poltronas de amamentação são 7. Tem micro-ondas, tem TV. É lindo. Vai lá ver. Só que a primeira poltrona que a gente teve, a gente comprou no LX. A gente lavou com sapólio. A gente limpou lá. Foi a primeira. Então eu queria ter um espaço bebê. A igreja tinha 80 membros. Eu queria ter um espaço bebê daquele tipo, mas aquilo ali é o ideal. Eu não posso acelerar o processo e ter direto um espaço daquele. Eu tenho que aprender que os pequenos começos vão me levar a lugares. E respeitar esses pequenos começos, e valorizar. Era uma poltrona usada, lavada com sapólio, mas eu valorizei aquela poltrona. A valorização do pouco te coloca no muito. Não acelera para ter o muito. O ideal pode chegar ou não, mas não acelere para chegar no ideal. Até porque ideal é relativo. O que é o ideal? Qual é o casamento ideal? Né? Às vezes os defeitos do seu marido é o ideal para você. Porque você precisa desse marido do jeito que ele é, porque se não fosse assim, você montava nele. Você viria para o culto montado na corcunda dele, batendo de chibata assim, vai para a direita, vai. A sorte que ele é homem, senão você... Então você tem um marido ideal para você, que de vez em quando empina uma carroça, né? Você tem a esposa ideal, que confronta você na sua ruindade. Está amarrado, falaram está amarrado aqui. Então, o que é o ideal? Então, cuidado para não chegar no ideal do outro, porque o ideal do outro não é o seu ideal. E não se compare com o resultado que outros têm. Eu estava falando com um professor de beach tênis, ele falou que cada pessoa vai reagir ao treino de acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua altura, de acordo com o tamanho dos membros, de acordo, cada um vai reagir. Então, aí eu vejo alguém jogando beach tênis, falando, nossa, eu vou jogar igual, vai lá, você vai passar vergonha, porque não é que você vai passar vergonha, é que você não tem estrutura para jogar aquilo. É que beach tênis está na moda, né? Está na moda. Eu sou do tempo que eu jogava taco. Quem jogou taco aqui? É geração feliz. Um bet para trás. Eu pegava, vinha em vitória, esse quebrava tudo. Quantas vezes aquele taco voou e pegou nos meus amigos? Escapou, Então, a pressa faz você não respeitar esses processos. Pressa para ter o ideal, pressa para ter resultado. Meu irmão, alface dá em 30 dias, mas custa R$2. Se você quer ter algo de valor, às vezes vai ter que levar tempo. Leva tempo.
Então você planeja, cuida. Aí com o tempo vai chegando, não acelere o processo. O fundamento é sempre proporcional à construção. Se você vê um edifício de 10 andares, ele tem uma profundidade de fundamento. Se você tem um edifício de 20 andares, ele tem outra profundidade. Se é um de 50 andares, ele tem outra profundidade. O que é que Deus está construindo na sua vida? É proporcional, então Ele vai construir para baixo. Às vezes vai demorar um tempão e não vai aparecer nada. E as pessoas vão dizer, meu Deus, aquele cara não está indo. Não, você está construindo em obediência para baixo. Você está se submetendo ao processo, renunciando ao que Deus está pedindo, lendo as Escrituras, buscando Deus. Meu irmão, não tem nada a ver comigo e com a Vive. Mas quem vem aqui a primeira vez e vê a gente no YouTube, acha que a Abba Pai nasceu ontem. Não, irmãos, a gente ficou pastoreando o Treviso com 2 congregações, uma tinha 60 membros, a outra tinha 3. E a gente ia pregar toda segunda-feira para 3 pessoas. A gente pregou no presídio por 8 anos. Ninguém viu. É que as pessoas, não, que legal. Não, irmãos, tem obediência atrás. Tem renúncia. E não é para ninguém, não é para você, é para o Senhor que a gente faz. E se Ele quiser fazer, Ele faz. Agora, se você não respeitar, escute. Por 8 anos, eu peguei minha família, botei dentro do carro, nessa época de janeiro, dia 1, 2 de janeiro, por 8 anos, eu botei minha família dentro do carro e fui para Belo Horizonte. A Vitória tinha 2 anos de idade. A primeira vez que a gente ia, eu ia com o Versailles, o endemoniado. Não, é verdade, nós íamos com o Versailles. Dia 25 de dezembro, um cara me liga e fala assim, vem cá, eu queria fazer um negócio contigo. Que negócio? Eu tenho um carro aqui, se tu quiser pegar, a gente negocia depois com o terreno lá que você tem. Eu comprei um Corsa Wagon. Meu irmão tinha ar-condicionado e não chovia dentro. Era tudo que eu queria. Mas eu estava disposto a pegar o Versailles e botar na estrada 1.500 quilômetros. E eu fiz isso por 8 anos. Sabe por que eu fui? Porque eu abri mão por 8 anos das minhas férias do exército. Eu não tive férias, a minha esposa não teve férias, a minha filha não teve férias, por 8 anos. Verão, torrando, nós lá em Belo Horizonte, numa escola de missões, sentando para aprender, de pé para servir, o tempo inteiro lá, aprendendo, buscando. Não foi de uma hora para outra. Não acelera o processo, respeita os processos. E todo mundo nas férias, e não tem nada de errado, mas se Deus disser para você abrir mão das suas férias, abra mão das suas férias. Obedeça. Quantos entendem o que o Senhor está falando com a gente? Não acelera, respeita o processo, o tempo. Agora, depois de 2012, 22, 10 anos depois, Deus confirmou no coração meio da minha esposa, volta para o presídio a pregar lá. E agora a gente vai voltar, porque é o tempo. Eu não sou obrigado a ir lá, eu vou porque o Espírito Santo está direcionando para voltar lá. Quantos entendem? Então não acelera o processo, não faz porque está todo mundo fazendo, não faz porque está todo mundo indo. Cuidado com todo mundo, cuidado com a massa. Se movimenta pela voz do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Pressa em empenhar uma palavra para agradar as pessoas. Não dá uma palavra em nome de Jesus. Tem gente aqui que antes de aprender hebraico, grego, inglês, tem que aprender a dizer não. Em nome de Jesus, você fala sim para todo mundo para agradar as pessoas. Você tem medo de desagradar as pessoas. O Espírito Santo está falando com você. Em nome de Jesus, diga não. Quem aqui precisa aprender a dizer não? Reconhece que precisa. Levanta a mão. Em nome de Jesus, eu te abençoo para você ter coragem para dizer não. Um não é mais saudável e pedagógico do que um sim. Diga não. Não fala sim para agradar as pessoas. Agrade a Deus. Quantos Mefibosetes nós temos por aí? Quantos filhos de cristãos mancos? Quantos ministérios mancos que não crescem, enfermos pela pressa dos seus líderes? Quantos relacionamentos mancos, amizades mancas?
Provérbios 21:5 diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, mas quem se apressa fica pobre. Ei, presta atenção, quem planeja e trabalha bem prospera. Ué, o contrário de planejar e o contrário de se dedicar é ter pressa? O texto está dizendo que a pressa elimina a estratégia e a dedicação. Então não faça com pressa, faça bem feito. Eu não sei você, mas me dá raiva, inveja, ira, ciúme e todos esses sentimentos que não devemos ter. Mas de vez em quando eu tenho. Quando eu vejo alguém falando: esse mês eu li 25 livros, e que raiva, sai daqui, tu leu 25, eu li 25 em 3 anos, eu não tenho a habilidade, a graça de ler livro como alguns têm. E quando eu vejo alguém testemunhando: nossa, esse mês eu li 25 livros, eu tenho uma tendência a acelerar o meu processo para tentar ler 25 livros como ele leu, porque eu me comparo com ele. Mas não, a minha velocidade de livro não é 25, é 5 por mês a minha velocidade. Só que 25 por mês eu não pego nada, 5 por mês eu absolvo. Então eu tenho que andar na minha velocidade. Posso ouvir um amém? Eu estava conversando com o Luciano Subirá, porque ele e o Hernandes pregando dá raiva. Dá vontade de nunca mais pregar depois que eles pregam. Porque eles sabem tudo. Eles conhecem todos os versículos e dão o endereço de tudo. Dá raiva, eu não tenho o endereço das coisas. Eu sei que está lá, mas eu não sei o endereço. Eu não sou bom de endereço. Aí eu fui conversar com o Luciano Subirá e falou assim: olha, eu tenho uma facilidade natural de decorar. Ele falou: eu decoro todos os telefones da família, eu decoro todas as datas de casamento, nascimento, aniversário, eu sei tudo. Eu decoro, eu tenho uma habilidade de decorar. Eu falei: ah, Senhor, por que eu não soube disso antes? Porque eu não tenho essa habilidade. Eu esqueço o aniversário da Vivi, já esqueci. Nunca mais, claro, depois do que aconteceu. Depois que a minha vida ficou por um fio. Então, quando eu descobri que ele tem essa habilidade, quantas vezes eu ficava assim, vou confessar aqui para vocês. Estou lá na Bíblia. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade, quando ouviu a notícia: Jonatas, filho de Saul, tinha essa visão. 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tentando decorar para chegar aqui, decorar e largar. Para quando alguém perguntasse, está escrito lá. Eu não consigo lembrar. Me dá uma gana. Só que se eu acelerar o processo para tentar impressionar você, eu vou fugir daquilo que Deus tem para mim. Quase entende o que eu estou falando. Quando eu me comparo, eu tento acelerar e a pressa pode me derrubar. A pressa é perigosa. João 2, não precisa abrir, João 2:3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho? Respondeu Jesus: mulher, o que tenho contigo ainda não chegou a minha? Ele não acelerou o processo. Ele falou: vai chegar a hora. Não chegou ainda. Não vá para frente. Esse ano Deus falou comigo através da vida do Judson, pastor Judson de Oliveira. Ele teve um sonho comigo, com a Vivi, mandou uma mensagem, queria falar com vocês, e oramos juntos. Ele orou com a gente e ele deu uma palavra para o nosso coração e eu acatei. Isso é uma das coisas que eu tenho aprendido, é que quando o meu líder, que é uma liderança saudável, me dá uma palavra diretiva, eu obedeço. Eu entendo, não é fora das escrituras, eu obedeço. A palavra foi muito clara: desacelerem. Meu irmão, no mesmo dia, estou contando aqui, porque aconteceu no mesmo dia. Eu peguei a agenda que nós tínhamos, nós íamos ficar em março na Europa por 30 dias. Passagem comprada. Eu liguei e cancelei 3 países, a gente vai ficar só em 2. Nós vamos ficar só 12 dias. Porque se é para desacelerar, é para desacelerar. Nós ia ficar 1 milhão lá, e Deus falou com a gente: fica mais aqui. Cuida mais da igreja local. Esteja mais presente com os irmãos, fica mais aqui. E Deus falou com a gente recuou, dá um passo para trás. Talvez alguém pode dizer assim: ministerialmente pode ser que a gente perdeu. Porque eu ia para Amsterdã, Paris, ia falar merci beaucoup, biquinho.
Eu ia conhecer Paris, eu ia conhecer a Holanda, eu ia em Genebra, na Suíça. Nossa, teoricamente eu perdi, afinal, e era tudo de graça ainda. Mas eu não perdi, porque quando eu obedeço a Deus, mesmo recuando, eu ganho. Eu não perco. Desacelerando pela vontade de Deus, eu ganho. Acelerando pela minha vontade, eu perco. E quando eu recuei, a gente recuou. Irmão, escute, eu gosto da expressão que os nossos filhos são como flechas, né? Na aljava. Então, é interessante que às vezes nós somos como flechas. Só que uma flecha, antes de ser lançada, ela precisa ser recuada. E o arqueiro, e eu gosto de falar romanticamente assim, o arqueiro, quando ele vai puxar, ele puxa para o seu coração, porque você não pode ir sem ter o coração de Deus. Tu não pode ir sem ter o coração de Deus. Você não pode, José, ter a chave do celeiro se não tiver o coração de Jesus, porque senão você vai pisar nos seus irmãos. Você não pode prosperar sem ter o coração de Deus, senão você vai se embriagar com o dinheiro e vai abandonar sua fé, e abandonar sua esposa, e abandonar seus filhos. Você não pode ir para lugar nenhum sem Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Por isso que a minha oração, para mim, e eu compartilho para você, é que nós venhamos a desacelerar um pouquinho, contemplar mais a estrada, saborear mais a polenta, curtir mais o caminho, curtir a viagem. Não acelera tanto, vai mais devagar. E eu quero encerrar deixando 4 conselhos práticos para mim e para você. Primeiro conselho: respeite processos. Eu e você não fomos criados numa indústria, nós nascemos num jardim, e jardim tem processos, jardim é orgânico. Segundo, contemple a criação. Sabia que entre as pessoas mais brilhantes do mundo, e eu falo as pessoas mais brilhantes, eu digo em todas as áreas, artistas, empresários, pintores, mestres, professores, em todas as esferas, as pessoas mais brilhantes, elas têm 3 características que são em comum. Uma delas é passarinhar. Sabe o que é passarinhar? Observar os pássaros. Olha que interessante, as pessoas mais brilhantes têm o hábito de observar a natureza, porque todas as vezes que você contempla a criação, você contempla o Criador, e as características de Deus vão se fundindo com a sua vida. Então, quer um conselho? Passarinhe mais, contemple mais. Então, como que eu desacelero, pastor? Primeiro, você nasceu num jardim, respeite processos. Segundo, contemple a criação. Terceiro, fuja da comparação. Quando você se compara, você está sempre atrasado, ou você está adiantado, porque a comparação vai colocar a partir de alguém, e você não pode se comparar a partir de alguém, você tem que se comparar a partir de Jesus, e é Ele que vai orientar você. E quarto e último, descanse. Gênesis 2:2 diz que Deus descansou. Pergunto, Deus cansa? Por que Ele descansou? É pedagógico. Ele nos ensinou que é importante descansar. Então, se você puder, descanse. Se você puder, tire um sabático. E não é um dia no sábado, o domingo, você tire um tempo, né? Escolha um dia, mas descanse. Tire um tempo para ver a natureza e não fazer mais nada. Vou dar um conselho que foi bom para mim, pega se você quiser. Há 1 mês e meio eu estou deixando de ver stories e feed. Só vou lá no direct para ver se tem alguma coisa para mim. E eu vou dizer, meu irmão, para mim foi maravilhoso. Eu estava já passando mal, estava com dor de cabeça, estava irado, eu estava muito mal. Eu falei, quer saber? Vou tomar uma posição.
e foi bom para mim. Então talvez você precisa também sair dali, você vai ver que a sua mente vai desintoxicar, refrigerar, a sua alma vai ser refrigerada, e o Espírito Santo vai ter mais lugar para falar no meio do seu coração, amém? Quem reconhece que precisa desacelerar, fica de pé, vamos orar juntos, em nome de Jesus.